pás de turbina eólica. O transporte foi feito por 3 caminhões U480 da montadora chinesa CIC, e eles são quase 8 vezes menores do que as pás que carregam, uma por vez, com 6,9 metros de comprimento. O trecho extremamente sinuoso tem 5,4 quilômetros de distância e uma variação de altitude de 2,7 quilômetros e é recheada de curvas acentuadas. As pontas das pás é erguida ou abaixada através de um mecanismo hidráulico que evita que elas batam em árvores, casas e linhas de energia. Assim que todas as peças chegam ao topo da montanha, as turbinas são montadas. Destruindo o carro. Você que preza pelos cuidados com o seu veículo e que se preocupa com o surgimento do menor arranhão na lataria do carro, deve passar longe por alguns parques, especialmente se você pensa em ir para a Tailândia. Parece que os elefantes de lá não dão muita bola para o apego afetivo dos motoristas com seus possantes. Esse incrível vídeo, feito a partir das imagens captadas pelas câmeras de segurança do parque, mostra um carro sendo destruído por um elefante dentro do Parque Nacional Khao Yai. Dias depois, outro elefante acabou esfregando seu corpo em alguns veículos que estavam passando pelo local. Segundo os funcionários do local, que foram questionados sobre o comportamento dos elefantes, o principal motivo seria o estresse que eles acabam passando durante o período de acasalamento. Carro iluminado. Para o final do ano de 2019, a Nissan decidiu transformar o elétrico Leaf em uma árvore de Natal. Tomara que o Papai Noel seja alguém criativo, pois onde ele deixou os presentes? Embaixo do carro? Em cima dos assentos? No porta-malas? Com 5.200 luzes de LED, o carro-árvore foi batizado de Nissan Christmas Tree. Contando com rena instalada no teto e toda a iluminação, são exatos 190 metros de fio com pontos de luz. De acordo com a marca japonesa, o esquema de iluminação é alimentado pela energia regenerada do carro elétrico nas frenagens e nas desacelerações. Ventos fortes. Os fortes ventos que atingiram a região de Joinville, no norte de Santa Catarina, quase causaram o tombamento de um caminhão na rodovia BR-101. Nas imagens, é possível ver alguns caminhões parados na rodovia, no momento em que fortes rajadas de vento atingiam a região. Um dos veículos é fortemente balançado e quase tomba sobre uma das muretas de proteção da via. Moto com pneus de carro. Se você faz parte do grupo de pessoas que gostam de ver os carros com pneus mais largos possíveis, esse é um projeto que aplica um conceito idêntico às bicicletas. O projeto de transformação mostra uma bicicleta com pneus de um automóvel, mas sem dúvida de que o resultado final chama bastante atenção, e isso por onde quer que passe. Claro que aqui temos também a pequena diferença de que caberá ao ciclista puxar pelo peso acrescido das rodas. O peso total desta bicicleta é cerca de 35 quilos. Festa de peão. Não é festa de peão, mas a polícia norte-americana pode laçar a roda de carros fugitivos com um aparato chamado Grappler Policy Bumper, preso no para-choque da viatura. Esse aparato funciona como uma garra recheada de cordas. Assim que ela encosta em uma roda em movimento, ela se enrola e trava o veículo. Como você pode ver no vídeo, o veículo a 100 km por hora foi parado em alguns segundos após o Grappler Policy Bunker entrar em ação. Perseguição. 2 motoristas andavam tranquilamente por uma estrada que corta do parque de Mutanga, em Kerala, na Índia, quando se surpreenderam com um tigre correndo a milhão na direção deles. O passageiro que estava na garupa conseguiu filmar o animal saindo da mata em alta velocidade e indo para cima dos dois, que conseguiram escapar. Segundo o jornal indiano, os motoqueiros eram agentes florestais que passavam em patrulha. Anjo da guarda. Só quem tem irmãos sabe como esta relação é especial. Mas nesse caso, o David Henrique é ainda mais do que um irmão, mas sim um anjo da guarda. Um vídeo compartilhado em 2020, o adolescente se jogou em frente de um carro para poder salvar a irmã mais nova de um atropelamento. O caso aconteceu em Rondonópolis, no Mato Grosso. No vídeo gravado por uma câmera de segurança de uma loja, o jovem está ao lado de sua outra irmã aguardando para atravessar a rua, quando vê a irmã mais nova do outro lado da rua. A criança sai correndo para os encontrar e atravessa a rua sem olhar para o lado. A sorte é que ele foi mais rápido e se jogou no meio da rua, mesmo tendo consciência de que um carro se aproximava. O veículo chegou a atingir o seu joelho, mas felizmente não provocou lesões mais sérias. Quase, hein? No ano passado, o Model 3, carro autônomo da Tesla, protagonizou um evento que poderia ter resultado num acidente grave.
Durante um teste do canal Beta Tech OG, o veículo tentou atravessar na frente de um VLT, veículo leve sobre trilhos, na cidade de Denver, Colorado, nos Estados Unidos. O motorista assumiu o controle do volante a tempo de evitar o acidente. Como o teste estava sendo filmado, mostrando inclusive outros pequenos erros de navegação, o episódio ficou registrado em vídeo. Guincho atrapalhado. O dono de um guincho viveu um momento bastante complicado, que foi flagrado por uma câmera de trânsito. Ele rebocava um Fiat Idea que, por não estar preso e com freio de mão ativado, caiu da traseira do guincho durante uma subida. Por sorte, o carro estava esterçado e parou em um local seguro antes de uma guia. No entanto, na tentativa de resgate, o guincheiro esqueceu de ativar o freio de mão do guincho em um momento de pânico. Resultado, viu seu veículo acertando o carro na rua e indo até uma árvore mais ao fundo. Carro de bambu. Um artista vietnamita que tem um canal no YouTube, famoso por fazer carros de madeira inspirados em carros reais para o seu filho, exibiu no ano passado mais uma criação. O modelo feito em escala desta vez foi o Rolls-Royce Tailboat, mostrado em 2 vídeos por ter sido desafiador em sua criação. Os vídeos acabaram viralizando mais uma vez, com um carrinho baseado no veículo de 28 milhões de dólares, tido como o mais caro do mundo, apresentando um realismo e um visual impressionante. Ônibus carroça? Uma filmagem que viralizou nas redes sociais mostra um ônibus com o emblema da BMW puxado por um cavalo cruzando a estrada, no que foi descrito como um completo descaso com o animal devido à grande carga transportada. O ônibus puxado pelo carro parece uma versão moderna das carroças usadas no final do século XIX na Europa e nos Estados Unidos. Escadaria. Em 2020, um motorista desceu de carro as escadarias do Beco Catarina Mina, no centro histórico de São Luís. De acordo com imagens divulgadas nas redes sociais, mesmo com toda a dificuldade, é possível ver o motorista descendo as escadas. A cena inusitada chamou a atenção de quem passava pelo local. Carro de palhaço. A China é famosa por concentrar a segunda maior população do mundo, que hoje conta com mais de 1,4 bilhão de habitantes. Isso significa que, por mais que os grandes centros urbanos do país se desenvolvam a uma taxa impressionante, ainda assim tem muita gente para transitar por um número limitado de vias e meios de transporte. É exatamente o caso que você vê no vídeo, em que nada menos do que 51 chineses foram retirados pela polícia de uma van projetada para comportar 6 pessoas. Os oficiais, ao perceberem que a parte de baixo do veículo estava praticamente tocando o chão, mandaram o motorista encostar. Ao abrirem a porta lateral do transporte, nada menos do que 49 pessoas que viajavam em pé saíram do espaço onde deveriam existir apenas 4 assentos. O condutor e a pessoa que ia ao seu lado no banco do carona alegaram que estavam apenas economizando tempo para levarem os operários para uma construção próxima. Sedução. Esse vídeo chamou a atenção de várias pessoas nas redes sociais, onde mostra uma mulher de vestido preto no meio da rua tentando seduzir os motoristas que passavam por ali. No vídeo, é possível perceber alguns homens olhando enquanto dirigem. Alguns comentários elogiando a mulher foram feitos na internet, mas também diversas mulheres criticando a postura da mulher do vídeo. E você, hein? O que acha? Visão inesperada. Um fantasma teria perseguindo um veículo em uma estrada deserta entre as cidades de Blackburn e Belmont, no condado de Lancashire, na Inglaterra, informou o Daily Mirror. Imagens de um vídeo colocado na internet mostram uma criatura vestida de branco se movendo em direção ao carro, enquanto um dos passageiros pede aos gritos que o motorista dê a marcha ré. Carro voando. Um carro do modelo Kia Soul foi lançado a 3 metros de altura em uma rodovia de Los Angeles, Estados Unidos, depois que um pneu solto de uma caminhonete o atingiu. O acidente dramático, gravado em vídeo, mostra uma Chevrolet Silverado andando pela estrada Ronald Reagan apenas alguns segundos antes do pneu dianteiro esquerdo se soltar totalmente. Porta do carro voa. Essa filmagem parece comum, apenas um piloto gravando a sua performance, mas de repente nós somos surpreendidos pela porta do carro que simplesmente sai voando para longe. As imagens são impressionantes e até mesmo o piloto parece ficar chocado com aquela situação, até porque ninguém poderia imaginar uma situação como essa, né? Pousando na ventania. A profissão de piloto de aviões parece ser nada fácil de modo geral. Agora imagine pousar um gigante aéreo em meio a um vendaval. Pois este piloto conseguiu fazer isso com sucesso, mas pelas imagens nós podemos ver que não foi nada fácil realizar essa façanha. Esperamos que você não fique com medo de avião após ver essa gravação, viu? Eletricidade à mostra.
Trabalhar com eletricidade pode ser muito perigoso, principalmente pela incerteza que existe sobre a quantidade de eletricidade que está passando por uma linha de energia. Essas imagens que mostraremos agora são de tirar o fôlego. O homem corta o fio e é possível ver a eletricidade que parece fatal. No final, o homem ainda olha para quem está filmando e dá um grito de comemoração pela façanha. E não é para menos, depois de passar por essa situação, é preciso comemorar e muito. Um incidente vergonhoso na ginástica. Este homem estava treinando normalmente. Seus movimentos em uma barra, quando uma coisa um tanto quanto embaraçosa aconteceu com ele. Enquanto fazia uma acrobacia, sua calça ficou presa à barra e ele acabou ficando pelado no meio do lugar. Com certeza, ele ficou vermelho com a situação. O motorista ágil. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida em risco e sequer percebemos. Isso foi o que aconteceu com esta criança que estava prestes a descer do ônibus enquanto o sinal estava aberto. Mas para a sorte do garoto, o motorista foi extremamente ágil e conseguiu evitar uma grande tragédia. Nas imagens é possível ver que assim que o motorista segura o garoto, um carro passa em alta velocidade. Correr como um cavalo. Essas imagens vão te deixar impressionado com toda certeza. Você já imaginou correr como um cavalo? Pois esta mulher aprendeu a fazer isso. Pois é isso que você ouviu. Ela apoia suas mãos no chão e corre imitando os passos que normalmente são dados pelos cavalos. As imagens que mostram a mulher correndo são no mínimo bizarras. Árvores desaparecem no rio. Você já imaginou ver árvores de cerca de 12 metros de altura sendo devoradas por um rio e desaparecendo? Veja essas imagens. As árvores vão desaparecendo de forma gradual para dentro do rio. Não há nada a falar sobre isso. As imagens falam por si só, é impressionante. Dispositivo para capturar carros. Aposto que você nunca viu algo como esse dispositivo que tem tornado a vida de policiais muito mais fácil durante as perseguições. O dispositivo simplesmente captura um dos pneus do carro na frente e obriga o carro a parar o mais rápido possível. Para fazer isso, o carro precisa apenas se aproximar o suficiente para acionar o dispositivo, conforme você pode ver nas imagens. Pé gigante. Na Europa, uma pessoa que estava vestida de fantasia de pé, o que por si só já é estranho o suficiente, mas para tornar a situação ainda mais bizarra, essa pessoa resolveu brincar com um turista, o que deixou essas imagens realmente inacreditáveis e inexplicáveis. Veja só, a menina e a beluga. Essa beluga muito inteligente percebeu que a menina havia deixado seu celular cair na água e resolveu dar um jeito de ajudar. Ela pega o celular e devolve para a menina. Se isso não tivesse sido filmado, certamente ninguém acreditaria nessa história. Cachorro aventureiro. Normalmente as pessoas levam seus cachorros para dar um passeio no parque, por exemplo, mas este homem resolveu levar o seu cão para um programa diferente. Ele levou o cachorro para um salto de paraquedas, um programa um tanto quanto inusitado para os animais. Isso sim que é um cão aventureiro. Veja as imagens impressionantes desse acontecido. Ventania. Os dias de vento costumam dificultar as caminhadas ao ar livre, nada como na Noruega. Nas imagens, nós vemos que a mulher não consegue atravessar a rua por conta da força do vento que arrasta para trás. Já as duas pessoas que estavam atravessando a rua em sentido contrário são levadas rapidamente pelo vento, sendo praticamente arrastadas. Parece não ser nada fácil sair em casa em um dia de ventos fortes na Noruega, né? Você teria coragem? Truques de sinuca. Você se considera um bom jogador de sinuca? Pois após assistir esse vídeo, eu aposto que você vai questionar um pouco as suas habilidades neste jogo. O homem consegue jogar todas as bolas em buracos com apenas uma tacada. As imagens são impressionantes, que é difícil de acreditar, e isso realmente é possível de acontecer. O cachorro sobrevivente. Estas imagens são de impressionar qualquer um. Elas registram o momento exato em que um cachorro consegue se esquivar por muito pouco da morte. O cachorro está andando pela estrada e tudo parece normal, quando um carro de corrida em alta velocidade aparece. O carro por muito pouco não atropelou o cachorro, que é salvo por um salto. Se isso não tivesse sido filmado, você não acreditaria que realmente aconteceu. Esse cachorro tem muita sorte, isso não se pode negar. Esculpindo um travesseiro. Assistindo essas imagens, você pode imaginar que o homem está fingindo estar esculpindo, apenas passando a máquina em volta do travesseiro real. Mas acredite, esse travesseiro é feito de mármore. O homem realiza um trabalho impressionante e chega a confundir a nossa visão. Gato marombeiro. Os gatos são animais que se preocupam com a própria higiene e com a limpeza do ambiente. Algo que parece estar na lista de preocupações dos felinos é a saúde.
Afinal, dormindo tantas horas por dia, quando estão acordados, eles precisam fazer alguns exercícios para queimar uns quilinhos. O tutor de um gato registrou o momento em que o bichano estava fazendo abdominais em uma academia na cidade de Jining, na China. E esta não foi apenas uma coincidência. O gato chamado Mog já foi flagrado outras vezes cumprindo suas séries de abdominais. O tutor avistou o pet enquanto ele estava realizando uma série de 11 abdominais, antes de rolar no tapete e começar uma segunda série de 8 antes do vídeo terminar. No terceiro vídeo, ele é visto tonificando o abdômen felino mais uma vez. Fantasma. Uma mulher compartilhou um vídeo de um fantasma desfazendo a coleira do pescoço de seu cachorro momentos depois que ela parecia ter sido jogada contra a parte de trás da sua gaiola. Um vídeo, 2 cães, ambos em caixas separadas, podem ser ouvidos latindo um para o outro por cerca de 25 segundos, quando de repente eles ficam completamente silenciosos. Momentos depois, o cachorro preto começa a latir e fica rígido e voa em direção ao fundo da gaiola e de alguma forma sua coleira cai. E muitos, incluindo o proprietário, acham que um fantasma é o responsável pelos acontecimentos assustadores. Nunca vi um vídeo fantasma tão convincente, escreveu um internauta enquanto um segundo escreveu: algo que mexe com os cachorros não cai bem pra mim. Hora de dormir. Um cãozinho esperto viralizou com seus preparativos antes de dormir. Ele arruma a cama, liga o ventilador, apaga a luz, fecha a porta do quarto e, por fim, deita na cama. Carro pequeno. Um vídeo hilário se tornou viral nas mídias sociais que certamente colocará um sorriso em seu rosto. O vídeo foi compartilhado no Twitter pelo ex-jogador de basquete americano Rex Chapman, com a legenda: "Essa coisa pode voar". O vídeo recebeu mais de 9.600 milhões de visualizações, além de cerca de 11 mil curtidas e centenas de retweets. No vídeo, um homem pode ser visto saindo do estacionamento de um lugar que parece uma loja ou um restaurante em Indiana, nos Estados Unidos. No entanto, o veículo em que o homem entra acaba sendo o que parece ser um pequeno carro elétrico de brinquedo. O homem liga o carro e, em seguida, consegue confortavelmente sentar-se no banco do motorista. Ele pode ser visto dirigindo em uma estrada movimentada junto com carros do tamanho normal. As pessoas que gravaram o homem podiam ser ouvidas dando boas risadas enquanto ele se afastava na velocidade de um carro normal. Dancinha. Um vídeo registrou o momento em que um homem tenta furtar uma mercadoria em supermercado. Nota que estava sendo gravado pela câmera de segurança e acaba fazendo uma dancinha para devolver o produto. O momento acabou repercutindo entre os usuários e gerou inúmeras reações. Nas imagens é possível ver o momento em que ele esconde o produto. No entanto, imediatamente percebe o sistema de segurança. Para evitar um problema ainda maior, ele imediatamente devolve a mercadoria. No entanto, o local e a data do furto não foram informados na publicação. Gasolina em detalhes. Em muitos lugares do mundo, o responsável por abastecer o carro é o próprio condutor. Com isso, quando se para em um posto a certas horas do dia, se pode ficar exposto a um assalto. Porém, com uma bomba de gasolina na mão, uma pessoa pode muito bem se defender, como veremos aqui. Foi isso que aconteceu no Chile. Um grupo de assaltantes parou um furgão ao lado de um carro que estava abastecendo por seu dono em um posto vazio. A ação foi anunciada, no entanto, o homem não teve dúvidas. Tirou a mangueira do seu tanque de combustível e apontou em direção aos ladrões, jogando combustível na direção deles. Obviamente, os bandidos molhados com um fluido nocivo e altamente inflamável desistiram do roubo e fugiram. O homem também fez questão de molhar o interior do furgão com combustível. Dançando com Dog. Em um dos vídeos mais loucos da internet, 4 crianças dançam freneticamente. O menino de calção azul fala: "É segunda-feira". O outro amigo, de bermuda verde, chega empurrando e diz: "É não, é sábado". O forró começa a tocar e todos dançam felizes da vida. Nas imagens é possível ver um cachorro preocupado com uma das crianças que caiu no chão depois de dar uma pirueta. Em seguida, o mesmo menino puxa o animal para dançar também. Macaco protegido. No vídeo, um grupo de no mínimo 3 primatas são vistos tranquilos, aproveitando uma tarde em uma área arborizada que seria um parque. Mas um deles chama a atenção do internauta ao pegar uma máscara de pano do chão e colocar no rosto. De repente, ele sai andando com um pedaço de tecido cobrindo a cabeça. Os macacos são animais extremamente semelhantes à espécie humana. Segundo o doutor em reprodução animal, com ênfase em reprodução de primatas, Frederico Ozanam, é comum que o animal desenvolva um comportamento humanizado em algumas ocasiões, como pode ser visto no vídeo. Moto fantasma.
Motoqueiro fantasma é você? No ano passado, as câmeras de segurança de um condomínio em Londrina, Paraná, flagraram um caso um tanto inusitado. Do mais absoluto nada, uma motocicleta simplesmente começou a andar sozinha pelo estacionamento. As imagens surpreenderam muito e viralizaram na web. Pouco antes da meia-noite, foi possível ver a moto como que ligando, dando um tranco e saindo sozinha de sua vaga. O movimento ativou a luz da garagem e em questão de segundos, depois de circular pelo espaço, o veículo caiu ao lado de um carro estacionado. Como a filmagem deixa claro, não havia ninguém no recinto. Que bizarro! Helicóptero no trânsito. Estes motoristas estavam enfrentando mais um dia no trânsito, indo para o trabalho ou para outros compromissos, quando um helicóptero apareceu do nada. Para a sorte desses motoristas, a aeronave não aterrissou, mas se aproximou demais do chão e acabou levando alguns fios da rede elétrica junto. E para piorar, os postes não resistiram e caíram sobre alguns carros. Aposto que eles ficaram bastante surpresos com isso e provavelmente alguns dos carros sofreram danos, mas ao que parece, ninguém ficou ferido. Trocando a lâmpada. Normalmente, quando nós vamos trocar uma lâmpada em casa, apenas pegamos uma cadeira e isso já é o suficiente para alcançar a lâmpada, né? Mas no trabalho deste homem as coisas são um pouco diferentes. Ele precisou subir em uma altura enorme acima das nuvens para trocar uma lâmpada. E aí, você teria coragem de trabalhar como algo assim? Tourada. Esses homens tiveram uma ótima ideia de como provocar um touro. Para isso, eles usaram uma gangorra. Mas o animal parece não ter gostado nem um pouco dessa ideia e fica cada vez mais furioso com os homens. A gente tem que lembrar que estas pessoas estão acostumadas e treinadas para isso, então é melhor você não tentar fazer algo assim em casa. Calor de derreter. No Brasil faz muito calor em algumas regiões e com essas temperaturas altas muitas pessoas sofrem, mas parece que em Dubai é ainda mais quente. Veja só o que o calor de Dubai é capaz de fazer. Pois é, você entendeu certo. Os carros estão simplesmente derretendo por conta do calor nas ruas de Dubai. É inacreditável que algo assim aconteça. Imagine só passear pelas ruas da cidade nessas condições. Ciclista versus carro. Se eu te perguntasse quem ganha uma corrida entre um carro e uma bicicleta, você responderia que o carro vence, né? Mas parece que nem sempre é assim. Nesse caso do vídeo, quem acabou levando a pior foi o carro. E para surpresa da maioria, a bicicleta conseguiu vencer com uma enorme vantagem. Esse é o tipo de coisa que só é possível de acreditar vendo. Afinal, se essa corrida não tivesse sido filmada, ninguém conseguiria acreditar nessa história impressionante de uma bicicleta contra um carro.